O fenômeno da briga interna do Poder Judiciário, envolvendo as mais altas cortes do país e hoje noticiado nos jornais, reflete apenas o que vem acontecendo em outros setores da chamada sociedade, ou seja, as relações grupais da comunidade humana. No fim, faz parte do todo, porque animais inferiores e superiores entram muitas vezes em conflito mais ou menos organizado, cada conjunto defendendo ora o alimento, ora o território e até mesmo a necessidade de manter a possibilidade de acasalamento, havendo até uma espécie de rapto das sabinas entre os macacos babuínos. É assim. Evidentemente, os seres humanos constituem o suprassumo, conhecendo, portanto, em tese, de vez em quando, a razão primordial de seus conflitos, embora muitas e muitas guerras se iniciem por fatores primários perdidos nas lonjuras. O introito parece desacertado com o título. Mas a explicação à análise do momento sociopolítico vigente no Brasil iniciou-se há não muitos anos. Um movimento que se pode denominar denuncista, a própria lei penal abrigando a chamada delação premiada ou colaboracionismo, herdado dos americanos, diga-se de passagem, mas paradoxalmente gerado no nacionalsocialismo nazista, sofrera lá atrás o contágio venenoso do dedurismo. Obviamente é um movimento prenhe de boas intenções, pois a luta contra a corrupção, a bandidagem, a face negra do poder, enfim, representa o ponto alto no país das relações entre os censores de um lado e os censurados de outro, estes últimos suspeitos ou convencidos de má conduta. Enquanto Hitler na Alemanha se aparelhava para dominar o mundo, recriando o arianismo, não era privilégio seu, diga-se de passagem, a juventude hitlerista era conscientizada de que a pátria estava acima de tudo. Crime era ofensa ao sentimento do povo alemão. Não havia a certa altura recato algum. Pai, mãe, irmãos, vizinhos. Não existia quem tivesse imunidade contra a atribuição de cometimento de faltas. O Brasil se introduziu agora nesse esquema morfético. Criminosos multiplamente processados recebem a benevolência e o perdão de não se sabe quais autoridades, bastando um apontamento de comparsas. Criaturas repletas de bons sentimentos aparecem dando provas de moralidade excelsa, pretenderam compor as comunidades e descompor nódoas a mancharem a imaculabilidade dos grupos, segmentos da repressão. Nestes últimos, compreendidos a polícia e o Ministério Público, ambos direcionados a um discutível bem maior, colocam ouvidos eletrônicos nas portas, janelas e paredes dos domicílios, ampliando a escuta e a visão numa espionagem que ultrapassa os limites dos buracos das fechaduras, vedantes dos segredos conjugais. E dentro de tal contexto férico, embora haja na Constituição a garantia da manutenção do estado de inocência, o investigado é condenado antes mesmo da instalação do processo. Desnudado pela imprensa perante a comuna, perde a capacidade de sobrevivência, tem o solo salgado, os bens bloqueados e a família literalmente cuspida no meio da rua, numa sofisticada exposição à moda das carroças ferrugentas que rangiam pelas ruas de Paris rumo a Madame Guilhotina. Entenda-se bem, entre meio, um paroxismo consistente numa espécie de delação compulsiva que não poupa os diversos pedaços da chamada administração pública. Parece que os delatores querem redimir-se das próprias culpas ou partir para a autoflagelação à moda daqueles missionários que se desvestiam e descalços humilhavam os pedregulhos da cidade antiga. Entendidos por uns, agredidos por outros, agrupados ou aplaudidos, enfim, mas sempre sacrificados no fingir dos tumultos gerados pelas confissões levadas aos recantos, pelos ventos da discórdia, aqueles confitentes permanecem por aí.
É preciso ter cuidado com essas coisas. A delação no perigosíssimo conflito ético atravessado pelo Brasil moderno pode assumir aspectos satânicos. Vale aqui o silogismo socrático. Todo juiz é bandido. Sócrates é juiz, logo, Sócrates é bandido. Ou então, todo advogado não presta. Sófocles é advogado, logo, Sófocles não presta. Vem sucedendo, entretanto, uma série de imputações gerando sofisma inaceitável. Alguns juízes são bandidos. Demóstenes é juiz, logo, Demóstenes é bandido. Tais cogitações, devidamente trabalhadas por uma imprensa nem sempre adaptada à prudência, generaliza denúncias e provoca, é claro, a reação dos chamados homens bons. Outros termos, enquanto surgem as acusações de multiformes, aparece a reação absolutamente procedente. E se diz que venham os nomes dos infiéis para que os fiéis não paguem injustamente. Tudo isso com a celeuma provocada pela ilustríssima corregedora do Conselho Nacional de Justiça, enquanto a expressão é mesmo esta, a facção que pretende retirar daquele órgão a plenipotencialidade da assunção de atividades sensórias do Poder Judiciário em geral. Existe ali, é claro, nas entranhas, bater-cúlio entre os extremados e aqueles outros que querem, inclusive, preservar a autoridade dos tribunais regionais. Evidentemente, o combate intestino merece a atenção das entidades intervenientes da administração da justiça, porque não pode a ordem dos advogados, por exemplo, fazer de conta que não viu ou que não sabe. Ela própria que contribuiu há pouco, metendo a colher no bolo, por meio de seu bastonário máximo para a prisão de acusados apenas submetidos à época a início de procedimentos apuradores da inocência ou da culpabilidade de cada qual. De qualquer forma, imputações genéricas não ficam bem, principalmente se atribuídas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem seus pecados, sim, mas nunca elencados em benignidade com magistrados infratores. O Tribunal de Justiça deste Estado precisa, é certo, modernizar-se, pondo em dia milhares de ações civis e criminais enterradas nas alfombras dos distribuidores. Deve respeitar recomendações no sentido de preservar o respeito à beca, desmontando os ridículos detectores de metais que no Fórum Criminal Central da capital provocam o espiolhamento das bolsas e das pastas dos doutores. São pereba, sim. Curando bem, todo mundo tem pereba. Em 52 anos de advocacia criminal extensa, vi magistrado autoritário desbordando no relacionamento com as vestes talares. Já tive embate físico até na mocidade com um juiz desrespeitador da advocacia. E ajudei a meter o na porta de pretores que se recusava a contato com os postulantes. São meus pecados da juventude. Mas nunca vi juiz ladrão. Embora um desesperado qualquer tivesse, num ato de desatino, praticado homicídio contra a terceira pessoa. Homens e mulheres enlouquecem. Faz parte da raça humana. A sanidade psíquica impoluta não é prerrogativa da toga a quem se desequilibre, mas bandidagem aqui não. Se quando houve algum corrupto deram-lhe o destino adequado, em silêncio, em solilóquio, como se faz na família, quem pratica desatino. Assim nos conduzimos nós, advogados, não expondo o irmão infeliz à visitação pública. Diga-se finalizando. Se há juízes despuderados e ansiosos do embolsamento dos direitos advindos da corrupção, dos direitos e dos dinheiros advindos da corrupção, digam-nos os censores, apontando-os para a punição bem-vinda. A direção indeterminada das farpas funciona à maneira de água não benta, espargida sobre todos os fiéis, forjando escaras que bons circunstantes não querem na pele e abjuram agressivamente. E têm eles extrema dose de razão. E tenho dito.